O mês de abril é marcado por duas importantes datas: 7, Dia Mundial da Saúde, e 28, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Com o propósito de conscientizar empregadores, trabalhadores e cidadãos sobre a importância na prevenção na saúde do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, desenvolveram o programa Abril Verde. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender o porquê do número de acidentes de trabalho e de funcionários com problemas de saúde é tão alto no Brasil e quais as ações que já estão sendo tomadas para reduzir essa estatística. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, Cíntia Lopes. Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social revelam que o Brasil é o quarto país no mundo que mais registra acidentes no trabalho. São 700 mil ocorrências por ano, ficando atrás apenas de países como China, Índia e Indonésia. Só a região Sudeste é responsável por cerca de 53% desses acidentes. Por que esses números tão altos? Todas as vezes que se fala em qualquer tipo de atividade, naturalmente ela envolve um risco. E esse risco tem que ser gerenciado. O que ocorre é que a identificação de vários acidentes de trabalho e doenças profissionais desenvolvidas dá a entender que ou há uma ausência de uma política de saúde e segurança ou ela é ineficaz. A gerência de riscos dentro das empresas passou a ser um ponto importante atualmente, mas não foi sempre assim, né? Isso vai sendo sempre desenvolvido, né? Com as novas tecnologias, vão sendo trazidos novos desafios. E por conta disso, todo esse serviço de saúde e segurança das empresas o serviço tem que ser desenvolvido, repensado, recriado, analisado e com profundidade de informações, estudos, para que possam esses riscos serem melhores gerenciados de forma a evitar qualquer acidente de trabalho ou desenvolvimento de uma patologia relacionada ao trabalho. Que ações estão previstas no Abril Verde? O Abril Verde, né, é um movimento que foi pensado pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado do Paraná, com essa ideia de conscientização e, mais do que isso, de ações, né, de forma a fazer com que os empregadores, empregados e cidadãos tenham a consciência da importância da manutenção da integridade física dos trabalhadores. O trabalho, ele na verdade é um meio de realização pessoal do homem, né? Então, por conta disso, as medidas devem ser adotadas de forma com que ele possa ter a sua dignidade respeitada e fazer com que tenha essa satisfação como ser humano. O Ministério Público do Trabalho está organizando algum evento? Como vai ser a atuação do Ministério nessa semana? O Ministério Público do Trabalho, já de algum tempo, a própria atuação dele também um dos focos de atuação é relacionado à saúde e segurança do trabalhador e, por conta disso, sempre está envolvido com todas as ações que se referem a esse tipo de tema. No Abril Verde, desde o ano passado, o Ministério Público do Trabalho, junto com o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, as instituições deliberaram em fazer um evento, o primeiro seminário de prevenção de saúde e segurança, em que houve palestras, exposições de fotos e a iluminação do Cristo em verde. E esse ano, na mesma linha, haverá palestras, haverá a exposição de fotos também e a iluminação do Cristo. A sede do Ministério Público do Trabalho também está em cor verde e outros prédios também, edifícios públicos. Essa é a ideia, né, de chamar a atenção da população, dos trabalhadores, dos empregadores, dos administradores públicos, da importância desse envolvimento na adoção e disseminação das informações relacionadas ao tema. A gente falou ali no início do bloco sobre o fato da região Sudeste concentrar maior número de acidentes de trabalho. Uhum. A que se deve isso? E quais são as áreas em que esses acidentes são mais comuns? A região Sudeste, na verdade, assim, há muitos trabalhadores que vêm de outras regiões, às vezes não tão capacitados, existe uma atividade intensa de construção civil
e que normalmente esses trabalhadores que vêm, eles são utilizados. A indústria da construção é uma indústria que ela é muito rápida de um dia para outro, há uma movimentação intensa do ambiente de trabalho e o problema da terceirização, por exemplo, dentro dos canteiros de obra é um problema seríssimo, de forma a fazer com que o próprio trabalhador ele não saiba nem de quem ele é empregado. Entende? Então, por exemplo, a indústria da construção civil é um foco muito grave. A questão dos supermercados, desenvolvimento de patologias relacionadas à ergonomia, né? Enfim, também um fator que uma atividade que tem chamado bastante atenção da instituição tem sido a saúde dos profissionais da saúde. Né? Porque eles cuidam das pessoas e eles merecem atenção. São os riscos envolvidos com pérfuro cortantes, uma série de coisas, né? Não havendo lugares apropriados para descanso dos médicos, nem enfermeiros, jornadas exaustivas também é um ponto de preocupação. E aí, nessa semana do Abril Verde, também a ideia é de chamar atenção para esses setores, para que eles possam também se integrar no esclarecimento também de maiores ações para a segurança no trabalho. Isso. O evento que ocorre no TRT, e com a parceria do Ministério Público do Trabalho, ele envolve, como eu disse, várias palestras. E são profissionais da área. Alguns médicos, alguns engenheiros de segurança do trabalho, físicos nucleares, que fatalmente vão abordar um tema, né, que vai, de uma forma ou de outra, envolver vamos dizer assim, o meio ambiente de trabalho de cada um desses profissionais. E aí, em relação aos órgãos e instituições que estão atuando esse ano, né, na verdade, a ideia é ir mobilizando novos parceiros, quem já está integrado e que vai atuar nesse Abril Verde? Com o Ministério Público do Trabalho, existe realmente esse ano, é o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, mas a instituição tem uma vinculação muito forte, e de anos até, com a Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, outros órgãos importantíssimos, a Fundação Oswaldo Cruz, o Conselho Regional de Engenharia, o CREMERGE, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, são várias instituições, as próprias escolas públicas têm desenvolvido a partir desse olhar que o Ministério Público do Trabalho tem levado aos jovens dessas escolas, eles têm desenvolvido essa política, essa conscientização do quanto é importante um olhar para a saúde e segurança. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Cíntia Lopes. A cada 48 segundos acontece algum tipo de acidente de trabalho no Brasil, atingindo diversos profissionais em diferentes áreas. Em 2015, o estado do Rio registrou mais de 46 mil acidentes. A gente falava no bloco anterior sobre o papel da educação nesse processo desde a infância. Que tipo de trabalho é feito pelo Ministério Público junto aos estudantes? Existe um programa no Ministério Público do Trabalho que chama o MPT na Escola. É um programa desenvolvido pelo Núcleo do Trabalho e Erradicação do Trabalho Infantil, mas que ele pode ser utilizado igualmente para levar essa questão de saúde e segurança nas escolas. Independentemente desse projeto MPT na Escola, o Ministério Público do Trabalho recebeu um convite de um técnico de segurança do trabalho, o senhor Orlandino Santos, e que ele estava desenvolvendo nas escolas essa consciência de preservação e adoção das medidas relacionadas à saúde e segurança. E convidou o Ministério Público do Trabalho, dentre outras instituições, e que deu espaço para que nós pudéssemos expor as ideias, para que serve a instituição, a que ela se destina nesse cenário jurídico brasileiro como forma de um elemento de realização de políticas públicas e também de realização de saúde e segurança do trabalhador. E qual é a resposta que esses alunos, esses estudantes dão ao lidar com esse tema da segurança no trabalho? Eles desenvolveram nas escolas, algumas escolas públicas, não foram todas, né? Isso ainda está caminhando, mas com grande sucesso. Eles
começaram a ter acesso ao teor das normas regulamentadoras, que elas abordam, né, cada tipo de atividade, e começaram a desenvolver a importância e a consciência do que é uma comissão interna de prevenção de incidentes, e começaram a analisar a escola como se fosse uma empresa. E criaram também o serviço de especializado de saúde e segurança nas escolas. Então, assim, como identificador dos problemas para que eles possam sentar e resolver, tal qual uma empresa. Isso, eles estão, na verdade, são elementos multiplicadores dessas informações, que vão passando para as suas famílias, vão passando para os seus vizinhos e outros colegas, e é assim que a informação caminha, né? Então, eu acho que é uma ação que tem tido bastante sucesso e tende a crescer. Já existe no município de Duque de Caxias um trabalho nesse sentido também pelo senhor Orlandino Santos, que nos convidou também. E a intenção é que esse trabalho seja desenvolvido em outros municípios também. Mas a atuação inicialmente é nas escolas públicas estaduais? Isso. Agora, era interessante esclarecer assim, qual o caminho assim, que o cidadão, o trabalhador, deve seguir quando ele é a vítima de um acidente de trabalho. Quais são as instituições a que ele pode recorrer e qual o papel de cada uma nesse processo? Sim, quando o trabalhador sofre um acidente, naturalmente ele pode procurar, né, o sindicato de classe dele, pode procurar, com certeza, o Ministério Público do Trabalho, porque a ação do Ministério Público do Trabalho é uma ação coletiva, não é só para ele, porque a partir da ocorrência de um acidente, pode-se ter a ideia, como eu disse anteriormente, se existe naquela empresa uma política de saúde ou ela é ineficiente, saúde e segurança. E a partir daí, a adoção de providência de forma a fazer com que aquele acidente não ocorra, de igual modo, não ocorra com outros tantos e outros acidentes de outras naturezas, além do desenvolvimento de patologias relacionadas ao trabalho. A Alerj possui também uma comissão do trabalho. Vamos ouvir do deputado Paulo Ramos, que é o presidente da comissão, qual o tipo de atuação da comissão e como os trabalhadores podem recorrer a ela. O Brasil é quase que campeão mundial de acidentes de trabalho. Basta olhar na Previdência também para constatar o grande número de trabalhadores que adoecem em decorrência das péssimas condições que enfrentam no seu local de trabalho. A Comissão de Trabalho que eu presido tem feito várias audiências públicas, inclusive mobilizando a Superintendência Regional do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho. Existe uma lei também de minha autoria que cria a Delegacia de Polícia para o registro e investigação dos acidentes de trabalho, para que o sofrimento do trabalhador não fique contido exclusivamente no seu ambiente de trabalho. É claro que precisamos trabalhar muito, mobilizar muito, especialmente as representações sindicais, para sensibilizar o setor patronal. Nós não podemos desprezar o trabalhador, fazendo dele uma figura descartável. É o trabalhador que produz, é o trabalhador que é responsável por tudo aquilo que consumimos. Não desprezamos o investimento do capital. Então, é um esforço muito grande sobre perseverar nessa luta. Respeitar o trabalhador, respeitar quem produz, dar a ele condições de vida e de trabalho, principalmente em relação à saúde e à sua vida. Além dessas ações que o Ministério Público tem feito com os estudantes e com órgãos de classe, o que tem que estar no radar dos empregadores em relação aos acidentes de trabalho e a atuação desses empregadores quando acontece algum acidente na sua empresa? O empregador ele tem que entender que o investimento na saúde e segurança, a adoção de medidas relacionadas ao tema, é um benefício para ele. É primeiro para o empregado, para o trabalhador sempre. E que é a maior fonte que ele tem dentro da empresa, a maior riqueza que ele tem. Então, é uma via de mão dupla. Então, na medida que ele investe no trabalhador, ele tem uma maior produtividade, ele tem um trabalhador envolvido com a empresa, com os propósitos da empresa. E, naturalmente, ele vai ter lucro com relação a isso. Então, é preciso que se desenvolva essa noção de que você investir, que a empresa investir no trabalhador é lucro. O trabalhador é a maior riqueza que o empregador tem dentro
do seu negócio. Em termos das ações preventivas, que o Ministério Público também trabalha conscientizando esses empregadores, quais são as ações que devem ser tomadas e como recorrer também a fontes de informação sobre isso? Sim, o Ministério Público do Trabalho, dentre atividades de órgão-agente, ele tem agente interveniente. O agente é a atuação investigativa e que ela pode se dar também, uma outra atuação, de forma preventiva. Nessa prevenção, são desenvolvidas campanhas com cartazes, folders, seminários, né, exposições, e palestras em alguns entes públicos, por exemplo, e levando sempre essa ideia de preservação da vida do trabalhador. E também podem ser feitas audiências públicas, né, que você chama um ramo da sociedade, da atividade de trabalho, e que você pode tratar de igual maneira, né, levando a consciência de todos eles. Por exemplo, um setor da construção, atualmente existe um procedimento promocional, né, que está sob a minha responsabilidade, relativa aos repórteres que fazem cobertura dos grandes eventos externos, por conta daquele evento que aconteceu com Santiago, da TV, uma das TVs que atua no Rio de Janeiro também. Então, a ideia é que todas sejam chamadas para esse tema ser analisado e o que é que deve ser feito para assegurar que o profissional da imprensa vá para a rua fazer o trabalho, mas que ele volte intacto. Então, quais as medidas que devem ser tomadas? São capacetes, isso tudo a partir de análises que já foram feitas. Capacete, é a questão de colocação de colete, isso tudo é envolvido, além das informações, avaliação dos locais de risco, isso tudo é um projeto, é um trabalho que tem que ser gerenciado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Está tramitando na Alerj o projeto de alteração da lei que criou em 2006 a Semana da Valorização da Vida do Trabalhador. Quem explica para a gente é o procurador-chefe substituto do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, João Berthier. Em termos de direito constitucional, a obrigação de fiscalizar a relação de trabalho e evitar acidente da União, poder de polícia, fiscalizar, multar, mas o Estado brasileiro é um só. E há uma obrigação de cooperação entre unidades federadas. Então, qual foi a nossa ideia? Ir lá na Alerj, falar com o presidente interino André Siciliano, para quê? Para discutir se não poderia haver uma lei estadual que institucionalizasse essa semana de prevenção em relação a acidentes do trabalho. Por quê? Porque a lógica de evitar acidente tem a ver não só com preservar a saúde do trabalhador, como evitar um drama familiar, como desonerar a saúde pública, e aí interessa ao Estado também, desonerar a Previdência. Em síntese, a ideia é tentar fazer com que providências preventivas evitem o dano. A empresa tem que ser uma figura de atuação minuto a minuto. Fiscalizar se o trabalhador está de capacete, se está na posição ergonômica correta. A ideia é que a empresa fique vigilante continuamente, o trabalhador também atento. Mas o ser humano, por distração, por autoconfiança, por cansaço, ele não repete movimentos continuamente. Uma hora ele vai falhar em alguma coisa e é importante que a empresa evite. Qual é a lógica da semana de conscientização? É funcionar como figura propulsora. Ou seja, todo mês de abril, o Ministério Público, que cuida disso o ano todo, ele enfatiza a questão. Para quê? Para fazer campanha junto a órgãos do Estado, junto à classe política, junto à classe empresarial, a sindicatos, para quê? Para valorizar a questão da prevenção acidentária, para evitar que esse problema venha para uma pessoa e para a sociedade, portanto. E claro que aí, na lógica de propulsionar, o que a gente espera é que por 11 meses seguintes, né, essa mensagem fique. Mas claro que toda mensagem, uma hora ela sai de cena. Então a gente volta no mês seguinte. Nossa ideia foi contar com o Estado, né? E nesses assuntos é bom institucionalizar. Tem uma lei estadual dizendo que o Estado tomou isso como algo que ele vai cuidar também em cooperação com demais projeções do Estado. Que alterações são essas que foram propostas num diálogo com a presidência da Alerj? O Ministério Público do Trabalho, né, se dirigiu ao presidente da Alerj por conta de uma demanda feita pela nossa Coordenadoria Nacional em Defesa do Meio Ambiente de Trabalho. Essa demanda foi feita aos vários estados e cada um de nós, representantes dessa coordenadoria regionalmente, nós nos dirigimos, né, juntamente com o vice-procurador-chefe, ao presidente da Alerj, que, sensível a esse clamor, ele aceitou essa ideia de
de fazer essa alteração. Basicamente, se discutiu isso, chamando atenção para esse dia, né, com várias, na semana do dia 28, com as campanhas, que na verdade já existia, mas dando um ênfase, enfatizando de uma forma, né, mais intensa esse dia, com também chamando atenção para a questão das medidas coletivas nas empresas, além das individuais, que é fornecimento de equipamentos de proteção individual, que na verdade antecede as medidas individuais, a de caráter coletivo, e sobretudo, uma que é muito importante, a divulgação nas escolas dessa ideia de prevenção relacionada à saúde e segurança do trabalhador, nas públicas e nas privadas. Eu acho que isso é uma coisa bem vanguardista e muito importante nesse cenário atual, né? Que é uma forma também é uma estratégia de desenvolvimento dessa consciência, né? De prevenção. E, na verdade, cria-se aí um espaço para estabelecimento de uma política pública, né, mobilizando esses diversos órgãos para trabalharem em conjunto sobre esse tema. Sim, com certeza. O que é importante, porque cada órgão tem a sua importância e eu acho que, juntos, os objetivos podem ser alcançados com mais facilidade. Né? E sempre considerando um aspecto que pode ser levantado por um, por outro, as experiências vividas por cada um dos integrantes. Eu acho que essa experiência é muito rica, ela traz sempre resultados positivos. No Rio de Janeiro, a gente já tem esses órgãos de referência que a senhora elencou aqui, que são órgãos que já estão ativos, trabalhando também em parceria com as escolas, trabalhando com as instituições da sociedade civil, no intuito de alertar para essas questões. Que outras ferramentas existem à disposição, por exemplo, de tecnologias que podem ser aliadas nesse processo de combate e prevenção, né, aos acidentes de trabalho? Por exemplo, quando há algum acidente de trabalho também e a empresa sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho, uma das formas de compensação pelo acidente é ela se comprometer a assumir vários compromissos, obrigações legais e, além do que, por exemplo, promover campanhas. Muitas campanhas foram feitas nos aeroportos do Rio de Janeiro, de Brasília, ou alertando para a questão do trabalho infantil, né? Sempre relacionado em algum tema da instituição. Né? E no momento, como a gente está tratando disso, então vários são feitos a partir de acidentes que ocorrem com eletrocução ou soterramento, sempre chamando atenção para um tipo de coisa. Claro que pode ser feito também pela televisão, né? Pelos canais de comunicação de uma forma geral, né? Dentro dos computadores, nas informações dos sites, eu acho que é super importante, porque os jovens podem ter acesso a isso. Né? E a senhora falou de temas interessantes, como, por exemplo, essa questão da ergonomia, né? E da consciência do trabalhador ter um espaço em que ele tenha segurança e possa trabalhar sem ficar doente, né? Sim. A questão da ergonomia ela é muito interessante, porque, em princípio, se imagina que seja só a questão do mobiliário, e é muito maior do que isso. Envolve a questão do calor, da iluminação, envolve hoje qualquer tipo de atividade, uma coisa super importante, a questão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Né? A gente sabe que hoje você tem um problema muito sério relacionado à depressão, síndrome do pânico, que tem levado a um absenteísmo, a baixa produtividade, e, consequentemente, isso leva à ocorrência de acidentes de trabalho. Então, esse olhar para esses riscos é muito importante em qualquer atividade, inclusive e também nos trabalhos que requerem ligados à ergonomia. Né? Caixa de supermercado, por exemplo. E no próprio setor público também, né? Sim. E em relação à agenda do evento, né? A gente já está chegando no final do programa e é importante alertar e deixar disponível aqui qual vai ser a programação, o que está previsto para essa semana. No dia 28 é o dia né? O dia da grande mobilização. O que vai ter, o que já está programado? Na verdade, como o dia 28 será num sábado, então as instituições, o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ambos sensíveis ao clamor do evento, resolveram pela data do dia 26,
antecipando. Nesse dia haverá 4 palestras do Dr. Robson Spinelli, que vai falar sobre ondas eletromagnéticas, a telefonia celular, doutora Maria Cristina Menezes, que é uma médica do trabalho, que ela vai falar sobre a questão do sono e vai apresentar também treinamento virtual. A doutora Cláudia Morgado, que ela é doutora da UFRJ, que vai falar sobre a questão da mineração para tratar do caso da Samarco. Né? E o Dr. Fábio Goulart Vilela, que é o nosso procurador-chefe, que vai falar sobre a responsabilidade do tomador de serviços nos acidentes. E para saber mais detalhes ou relembrar também essa programação e poder divulgar, qual é o site em que está sendo divulgada essa campanha? Tanto do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, como da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região. Que estão disponíveis aqui embaixo, vocês podem acompanhar. Não percam esse evento, que é super importante. E ajuda também no fortalecimento e em colocar esse tema na pauta, né, dos jornalistas, dos veículos de informação, para que todos tenham essa consciência. Com certeza. Em relação a essa busca de parcerias e o papel da Alerj nesse processo, além do projeto de lei que está em tramitação, que outras ações podem ser estabelecidas em parceria? Essa questão mesmo das escolas, né, que eu acho que é super importante, eu acho que é um aspecto super relevante, porque os esforços são desenvolvidos naquele tema nas escolas, e para que isso seja um elemento de propagação dessas informações, né? Porque através dos estudantes, como eu disse anteriormente, isso chega a casa, ao vizinho, e esse fator vai fazendo com que haja mudanças. Eu acho que é fundamental, eu acho que é muito importante, sim, toda parceria é bem-vinda. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Cíntia, e obrigada a você, telespectador, que assistiu o Rio em Foco até aqui. Você já assinou o nosso canal do YouTube para acompanhar a nossa programação? Não? Então vai lá, que até o final dos créditos dá tempo de você se inscrever. O endereço é esse aí na sua tela. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, manda um e-mail para a gente, rioemfoco@alerj.rj.gov.br, ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.